espero que todos estejam bem. E então vamos dar sequência aqui, né, às nossas aulas de métodos de diagnóstico por imagem. Conforme a professora Bia já informou vocês, a gente vai dividir essa disciplina nessas últimas semanas, né, que ainda restam. Lembrando que o conteúdo, né, em virtude de toda essa condição de saúde aí do país, a gente está passando para vocês o conteúdo teórico, né? Então, as aulas práticas, relembrando mais uma vez, elas vão ser de alguma forma repostas depois na rotina de vocês, né? Assim que a gente conseguir retomar, nós não sabemos ainda de qual modo, mas elas vão ser, né? E com relação principalmente aí às aulas práticas também, eu quero reforçar, né, o que a professora Bia já falou, a prática da radiografia que cabe, né, a parte que cabe ao médico veterinário, ela é muito mais relacionada com a questão de interpretação, elaboração de laudo e diagnóstico sugestivo, né? Então, para quem tiver interesse em trabalhar, em seguir nessa área, né, de diagnóstico por imagem, que é uma área que tem crescido muito, né? É importante que vocês foquem, né, nesse princípio de interpretação de imagens e elaboração de laudos diagnósticos, né? E, e acho que é isso, tá? Então, assim, reforçando mais uma vez, né, a questão do método como um todo, né? Os diagnósticos, os métodos, né, disponíveis para diagnóstico por imagem, eles vêm aí de uma experiência primária, né, da utilização com humanos, né, e posteriormente a professora Bia já sugeriu para vocês, né, já mostrou para vocês, né, com toda aquela questão cronológica, né, que tem nas aulas que ela passou para vocês, ele foi sendo implementado aí dentro da medicina veterinária diagnóstica, né? Então, são coisas que para a gente foram vindo aos poucos, né? Muitos dos diagnósticos que a gente tem por imagem a gente ainda não tem como uso rotineiro, né? Dentro da rotina da clínica. Mas a gente vai falar aí um pouquinho das principais formas, né? Dos principais métodos que são utilizados a depender aí do exame clínico, né? E nesses próximos dias aí a gente vai estar bem focado naquilo que é mais prático, tá, pessoal? Como a gente acabou tendo aí pouco tempo, a gente resolveu fazer o escopo dessa disciplina bem voltado para a parte prática mesmo, para que vocês consigam sair pelo menos com uma visão aí bem técnica daquilo que tem que ser aplicado ou pelo menos direcionados de uma forma correta, né, para aquilo que vocês têm que se aprofundar um pouco mais, tá? Como a professora Bia falou também, né, que achei super pertinente, a graduação, eu costumo dizer que ela é uma areia, né, um grãozinho de areia no oceano, né? Então, se vocês conversarem com qualquer profissional que atua, né, em qualquer uma das sub-áreas da medicina veterinária, eles vão falar para vocês que eles continuam estudando, né? E a vida é assim, né? Tudo que a gente vai fazer na vida está em constante atualização, tudo muda. E com o avanço tecnológico que a gente tem tido nesse último século, vamos dizer assim, né? Não dá nem para falar década mais. A gente, de um dia para o outro, você dorme e acorda e um negócio que você achava que dominava, você já não domina mais, tá? Então, vocês resolveram, eu tenho certeza que foi uma escolha pessoal de cada um estar aqui, né? E uma vez que a gente fez essa escolha, a gente tem que entender que é para sempre, é para o resto da vida. Então, estudar não é única e simplesmente a gente sentar no banco de uma universidade e concluir um período e ao final receber um certificado, tá? Aliás, para nenhum dos cursos que vocês fizerem e etc., treinamento, é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente abrir aí uma porta nova para continuar se especializando, estudando sempre. Mas enfim, eu queria só para contextualizar aqui, né, antes da gente começar a falar especificamente, né, daquilo que eu trouxe para a aula de hoje, conversar com vocês a respeito de como que surge uma ideia e depois ela passa a ser aplicada. Como a professora Bia mostrou para vocês, muito, né, se foi estudado antes que se fosse possível a aplicação do método de raio-x, né,
ser aplicado, né? Antes que ele pudesse ser aplicado. Na verdade, tudo surge a partir de um problema, né? Tem que existir um problema, né? Então, olha, muitas pessoas tinham seu diagnóstico clínico, né? Mas esse diagnóstico clínico, muitas vezes, ele tinha várias possibilidades. E quanto mais a gente conseguisse afunilar essas possibilidades, né, dentro da medicina humana, vamos pensar que foi quando tudo aconteceu, né? Nós conseguiríamos tratar de uma melhor forma. Com isso, a gente melhoraria o prognóstico. Então, o problema todo do uso, né, da radiologia dentro das ciências médicas, né? Vamos até ignorar aquela parte lá de curiosidade que a professora colocou, né? Que a radiografia foi usada aí como uma questão da parte estética, né? Uma fotografia interna, né? E isso foi usado de uma forma fora, né, da ciência médica, mas enfim, considerando a problemática dentro da ciência médica, tudo começou assim, né? A gente precisava de mais indícios, que não apenas visuais externos, para nos direcionar para o tratamento de determinadas enfermidades, e isso melhoraria o prognóstico do paciente, né? Então a gente tinha um problema e a motivação era que a gente conseguiria melhorar o prognóstico do paciente, diagnóstico de diversas enfermidades e direcionar o tratamento, tá? Aí, pessoal, para solucionar esse problema, né, que é a segunda etapa do processo, a gente precisa de pessoal e estrutura. Então, várias pessoas motivadas a trabalhar em prol a resolver essa problemática, né, começaram então a reunir material que era necessário, todas aquelas informações, né, do físico, né, que desenvolveu o método, que descobriu o método, e todos os indícios, né, das vezes em que foi usada essa técnica, até chegar a um ponto de testes, né? Até a etapa de testes que a gente chama, que é quando a gente começa a testar alternativas de utilização daquela tecnologia, né? Então foi usado em muitas pessoas, em animais, etc., para ver se aquilo realmente era viável, né? A viabilidade e o risco também, se não existia risco, né? Ao paciente submetido àquela tecnologia, tá? Então, nesse momento, muitas vezes, acaba que esbarra-se em erros e também em acertos. Desses acertos, a gente tira qual que foi o melhor material e o melhor método para ser empregada aquela tecnologia. Então, a partir desse momento, a ideia começa a se transformar em ferramenta, tá, pessoal? Então, é assim que uma ideia é motivada e sai do papel, ela tem que passar por etapas. E assim foi com a radiologia. Né? Então, a professora Bia contou para vocês aquela historinha datada, né, inclusive, e falou para vocês que a radiologia chegou na veterinária num momento extremamente oportuno, que é aquilo que eu falei. Existiu um problema, existiu uma necessidade. Né? Então, o que aconteceu? Né? Lá na década de 30, a gente tinha, basicamente, né, sob condição de estimação, né, ou no caso, na época, mais exploração, né, os animais de produção. Né? Então, a base do alimento era proteína animal, já então, né? E então tinham-se os animais de produção e principalmente nesta década nós tínhamos os cavalos como animais de guerra, né? Então lá em 1939 a gente teve a primeira grande guerra mundial, a professora já falou isso com vocês, e a gente não tinha animal tão simplesmente para suportar todo aquele período, né, sem que fossem tratados, né, sem que fossem reabilitados para tal, né? Então, esses animais precisavam ser cuidados. Então, existia uma equipe, né, médica responsável por eles, e surgiu-se, então, a necessidade de lançar mão da radiologia, né, para diagnosticar determinadas fraturas, enfim, e conseguir recuperar de forma efetiva esses animais, para que já recompostos eles pudessem voltar ao combate. Né? Então, existia um problema, a necessidade, então a tecnologia passou a ser aplicada na veterinária a partir deste momento. Né? Então, de lá até aqui, houveram vários eventos, né? Em que aos poucos a gente foi começando a implementar o uso dessa tecnologia também na clínica de pequenos animais, né? Isso foi extremamente importante, né? Então, em volta de uma tecnologia sempre existem vertentes de pesquisa, né? E vários grupos interessados em descobrir as melhores formas de uso, onde mais pode ser aplicado e etc. E aí foi se cada vez mais aperfeiçoando esses métodos. E hoje, pessoal, em 2020,
A gente tem acesso que praticamente geral à metodologia de radiologia, né, tanto com princípios ionizantes quanto não, né, a radioterapia, né, e simplesmente os exames de raio-x, que a professora Bia já também elucidou, né, de uma forma bastante concisa aí e bem explicadinho para vocês, né? Então, hoje a gente conta com equipamentos de última geração, né? Então, na minha época, a, na minha universidade, né, que era uma universidade particular, tinha a vantagem, né, sobre as outras universidades da época, de ter um equipamento de raio-x. Então, a gente tinha um equipamento de raio-x muito bom, fixo, né, tanto no centro cirúrgico de grandes quanto para pequenos. E a gente tinha também um raio-x portátil, né, para usar. Então, a gente teve essa vantagem aí. Ainda assim, não eram equipamentos tão evoluídos quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem a radiologia digital. Então, na minha época, a gente tinha que revelar o filme, né? A gente tinha que fazer um curso de fotografia. E na época, o responsável por esse setor na minha universidade era também um médico veterinário. Coincidentemente, ele era meu veterano, né? Ele tinha sido formado pela minha universidade e ele trabalha até hoje, né? Nessa área, né? De diagnóstico por imagem, uma das melhores pessoas assim que eu conheço dentro da área, né? Até depois, para quem tiver interesse de seguir, eu posso passar o contato para vocês tentarem estágio e tudo mais. E, e aí isso motivava bastante a gente, né? A estudar essa parte de radiologia. Eu não falei no começo da aula, mas até para deixar o negócio com um pouquinho mais de sequência, né? E mais casadinho para vocês não ficarem confusos, eu resolvi acompanhar a professora Bia na toada da radiologia agora, mas depois a gente, no final da aula, eu comento com vocês qual que vai ser a minha sequência aqui de aulas até que a gente consiga encerrar o bimestre, tá, pessoal? Mas enfim. E aí, além de termos equipamentos de última geração, a gente tem também técnicas cada vez mais seguras, né? Então, antes, além da falta de conhecimento técnico, né, até para a questão de preparo, né, e proteção pessoal do operador, a gente não necessariamente conhecia, né, todos as contraindicações, né, do contato direto com os raios emitidos, né, pelo equipamento, né, hoje a gente consegue, nós possuímos artefatos que possibilitam que a gente se proteja mais, né, então a técnica ficou com certeza, né, sem dúvida, mais. Bom, dentro da parte de diagnóstico de grandes, pessoal, a gente tem esses equipamentos aqui. Esse equipamento é um raio-x digital, né? Então, de última geração aqui com um cassete, né? E aqui um equipamento digital, um equipamento portátil, né, de raio-x. E aqui, ainda lá, um pouquinho mais antigo, mas em suspensão, aqui como vocês estão vendo, um equipamento de raio-x dentro de uma sala anexa aí a um centro cirúrgico, né, a plataforma de disparo, como a professora Bia já comentou com vocês. Aí, pessoal, eu resolvi trazer para vocês, na aula de hoje, um pouco do que a gente chama de anatomoradiologia, né? Eu vou apresentar para vocês, falando, né, hoje especificamente aí dos membros, né? Tanto de equinos, no final a gente fala um pouquinho de bovinos também, mas das principais projeções e da anatomoradiologia, né? Para a gente entender o que é normal dentro de uma imagem radiográfica, para a gente relembrar um pouco da anatomia, falar um pouquinho das projeções mais apropriadas a depender da região, né, que a gente quer fotografar, que a gente quer examinar, investigar, e falando aí então dos principais achados que a gente tem, o que a gente pode encontrar. Então vamos começar falando um pouquinho de equinos. Eu acho que é importante também a gente lembrar, né? Então, eu acredito que muitos de vocês também já tenham essa expectativa, mas quando a gente fala de exames de diagnóstico por imagem, né? De uma forma geral, dentro da clínica, né? Acaba que as indicações elas estão sempre relacionadas com o motivo do uso de cada animal, né? Então, toda vez que a gente falar de diagnóstico por imagem em grandes animais, a gente vai sempre cair com uma maior frequência nos equinos, né? Nós sabemos aí que grande parte dos equinos hoje, em criação, são direcionados para esporte, né? Então, são animais que é interessante, né, tem interesse em recuperação, né? Então,
independente aí do custo, né, dessa operação, isso é recomendado, né, é viável para o proprietário. Então, a maioria dos estudos que a gente tem em torno de diagnóstico por imagem na parte de grandes animais vai ser sobre equinos, né? As regiões mais estudadas são em equinos, né? O uso de tecnologia mais avançadas, tomografia, cintilografia, ressonância magnética, a maioria dos trabalhos que a gente encontra para direcionar vocês é em equinos, né? O próprio TRAL, que foi o livro que a professora disponibilizou para vocês, né? Que a gente conseguiu aí a versão em PDF dele, né? Que nesse momento foi primordial, eu acredito, para todo mundo. Ele foca muito mais nos equinos, né? E isso é em função do tipo da exploração que é feita sobre esses animais de produção, né? Então, em se tratando de bovinos, por exemplo, mesmo que seja um animal, por exemplo, um touro de rodeio, né? Que vamos pensar aí que também é um animal atleta, né? A depender como que a gente pode falar, do renome ou do trabalho que ele desempenha dentro de uma equipe, né? De uma tropa ali, não necessariamente é levado tão adiante toda essa questão da investigação, né, utilizando então aí os métodos de diagnóstico por imagem, né? Então, assim, face é comum? Nem tanto quanto em equinos, né? Então, para bovinos a gente acaba ficando um pouco mais restrito. O custo disso acaba muitas vezes sendo inviabilizado pelo benefício em função até da quantidade de animais que se tem dentro de um ciclo, né, de produção, falando aí de bovinos leiteiros ou mesmo de animais de elite, né, acaba que essa tecnologia é utilizada mais naqueles animais que replica genética. Então, no touro de central, né, a gente acaba usando, né, para investigar aí. Agora, em animais que estão na rotina, animais de produção, né, que é a maior quantidade, isso acaba a gente ficando um pouco mais restrito, tá bem? Então, vamos seguir aqui. Então, pessoal, a gente vai começar pela extremidade distal, né? Essa é uma projeção lateromedial, né? A gente já vai entender um pouquinho melhor sobre ela, a gente vai falar mais adiante, mas basicamente, né? Para a gente fazer esse tipo de imagem, a gente precisa que a placa radiográfica ela esteja posicionada medial ao membro, né? É muito interessante também, se possível, a gente adicionar aqui, né, sobre o casco, né, na parede dorsal do casco, um marcador radiopaco, né? E por que disso? Porque a gente consegue perceber aonde inicia as estruturas, né? E isso possibilita a gente diferenciá-las, né? No caso, por exemplo, de algum tipo de lesão, né? Nesse caso aqui dessa imagem, a imagem está bastante íntegra, né? Então isso não vem ao caso. Mas enfim, a gente consegue demarcar com uma maior facilidade a superfície exterior, né? E isso facilita a gente fazer a medição da espessura da terceira falange, por exemplo, né? Ou em uma situação em que o casco fez rotação, né? Que a gente tem algum tipo de rotação, a gente consegue também medir de uma maneira mais precisa o afundamento, né, dessa terceira falange, sempre que a gente tem uma suspeita, por exemplo, de laminite. Então, é benéfico também, né, é positivo também que a gente faça o uso dessa estrutura, né, radiopaca aqui, caso a gente suspeite de separação da P3, né, da parede dorsal do casco. Por exemplo, a gente suspeita que a P3, né, é a terceira falange. Eu estou chamando ela de P3 porque no último artigo que eu li o autor chamava a terceira falange de P3, mas enfim. Vai haver algumas situações, né, de enfermidade em que a terceira falange ela descola, né, da parede dorsal do casco, né? Isso pode acontecer. E aí a gente também consegue identificar de uma forma mais precisa, né? Então fica mais fácil a gente fazer essa visualização e a identificação do problema. Um outro ponto extremamente importante, depois a gente vai fazer a interpretação nas minúcias aqui dessa imagem, mas para que a gente tenha uma boa imagem radiográfica, que é o caso dessa daqui, né, que eu trouxe para vocês, é importante a gente se assegurar, né, do posicionamento de tal modo em que a gente não possibilite a ocorrência de sobreposição
entre as extremidades de uma estrutura e a extremidade de outra estrutura. Né? Então, é muito comum, por exemplo, nesse tipo de imagem aqui, avaliando a extremidade distal, que a segunda falange sobreponha a terceira falange aqui embaixo. E aí, isso muitas vezes faz com que ocorra alguns erros, né, de diagnóstico, caso o técnico, o veterinário, no caso, né, responsável, não consiga perceber a falta de angulação, né, do membro, de angulação adequada, muitas vezes ele acaba sugerindo aqui alguma patologia relacionada à articulação, né? Quando na verdade não existe, foi apenas uma falha no posicionamento. Tá? Então é muito importante que a gente assegure um bom posicionamento para justamente possibilitar a boa visualização dessas estruturas, né? A clara visualização, principalmente dessas articulações, né? Articulação interfalângica proximal, articulação interfalângica distal, para vocês lembrarem aí da anatomia. O posicionamento do equipamento ele tem que se dar de tal modo, né, que o feixe radiográfico, né, a luz, ela seja paralela ao solo, né, e de certa forma tem que estar direcionado em torno de 1 centímetro ao centro da banda coronária, né, que seria aqui, né, ou entre a metade da distância da superfície dorsal e a palmar. Então, ou ele tem que entrar bem na superfície, ou entre a superfície dorsal e a palmar, né, ou aqui. Então, pessoal, um outro ponto que é super importante também, eu acho que até professora não, a doutora Núbia, né, vai falar isso com vocês lá no dia 15, né, ou no dia, já não me lembro a data dela, mas ela vai falar, é que quando a gente tem animais, cavalos, né, no caso, com suspeita de laminite, a gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais rigorosa, né, então o nível do feixe tem que ser bem ali no bordo solar da P3. Então, o raio-x ele tem que passar bem rente aqui, né, de 1 a 2 centímetros aí, perto do bordo solar do casco. Né? Então, tem que estar bem próximozinho aqui. Bom, as constantes, né, radiográficas sugeridas para esse tipo de exame são ali constantes de 66 kV, né, e em torno de 6,3 miliamperes. Agora, para a gente fazer a interpretação dessa imagem aqui, isso daqui é uma representação esquemática, né, com os devidos alinhamentos, né, os alinhamentos adequados das estruturas, tanto das estruturas ósseas, né, com os tecidos moles, inclusive, que a gente consegue visualizar, né, com bastante segurança aqui nessa imagem, da terceira falange e da quartela, né, então, essa linha, né, esse aqui é um círculo imaginário, né, que foi feito para avaliação aí depois da imagem. Então, essa linha que está ali, ó, no centro do círculo e que vai até a sola do casco, ela tem que estar sempre perpendicular, né? Nessa linha aqui estão inclusos, então, a superfície articular distal da segunda falange, né, como está aqui, e até a superfície da sola. Né? Então, em muitos cavalos, então isso é o centro. Né? Então, aqui, ó, do lado esquerdo dessa linha perpendicular, né, traçada no meio desse círculo imaginário, a gente tem o que a gente chama de região de pinça. Tá? E do lado direito dessa linha perpendicular, a gente tem o que a gente chama de região de talões. Tá? A região de pinça, pessoal, ela tem que ser sempre 2 vezes a região de talão. Né? Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, que é o dobro, tá? Uma da outra. Né? Então, eles traduzem isso em proporção, né? Com essa fórmula. Né? Então, a linha A, que é a região de pinça, tem que ser dividido por B uma vez. Tem que sobrar uma metadinha dela, certo? A parede dorsal do casco, né? Deve ser paralela à linha dos talões. Então, vamos lá. A linha dos talões, né? Linha C e linha D, né? Então, aqui, ó, a parede dorsal, né, do casco, ela tem que estar, então, paralela a essas linhas, né? Então, é o que a gente está vendo aqui, ó. Paralela, parede dorsal do casco, paralela, certo? E deve possuir um ângulo entre 5 e 10 graus da superfície de apoio do casco. Então, aqui, ó, essa linha demarca a superfície de apoio do casco. Aqui, a parede dorsal do casco, né? Então, forma um ângulozinho de 5 a 10 graus, certo? Paralela, né, aos talões
e a superfície dorsal do casco e faz um ângulo de 5 a 10 graus com a linha de apoio, né, com a superfície de apoio dos cascos, né? Então isso é o que seria uma representação esquemática perfeita, né, uma imagem perfeita da posição lateromedial para avaliação da extremidade distal no caso. Então aqui, né, o que ela nos permite avaliar, né? Quais que são as vantagens da utilização dessa projeção, né? Então, com a vista lateromedial, a gente consegue avaliar de uma forma bastante incisiva lá o equilíbrio dorso-palmar, né? Então, o quanto que é equilibrado a pisada aqui, né? A região de dorso com a palma do casco, né? E do mesmo modo, do casco com a cartela, né? Também, né, das articulações interfalângica distal e da segunda falange aqui, né, a proximal. E, ao mesmo tempo, se a gente olhar bem, né, de uma forma relativa, aqui a gente consegue avaliar também o osso navicular, né? Então, dependendo da enfermidade que ele possa ter, com essa visualização, a gente já tem uma sugestão, né? Então, aqui a visualização dorso palmar das falanges e bem como das articulações é extremamente boa, né? Como a gente está vendo. Lembrando que nesse tipo de vista também, para essa extremidade, né? Para a extremidade distal, a gente também consegue notar aqui os tecidos moles, pessoal. Olha lá, ó. Né? Então, aqui na região dorsal, na região de talão, né? Então, está bem evidente, a gente consegue visualizar aqui caso haja algum tipo de processo aqui, né? Inflamatório, infeccioso ou não, tá bom? Então, com tudo isso, né, a gente pode, né, como eu estava falando da questão do osso navicular, né, que a gente estava vendo aqui, a gente já consegue ter uma boa ideia se estiver acontecendo alguma coisa irregular aqui, né? Então, a gente consegue avaliar o contorno, né, se está regular, se não, se tem algum tipo de infiltração aqui, né, se está acontecendo alguma coisinha, né, a forma, ou mesmo a espessura, né, a uniformidade do córtex dele, né? Então, é possível a identificação, inclusive, de osteófitozinhos que podem estar acontecendo aqui, né, dorsos proximais. Então, é uma projeção bastante indicada, né, sempre que a gente suspeitar de alguma doença de casco, de extremidade distal. E quanto à técnica, gente, para finalizar essa etapa aqui, tá? Para a gente desempenhar, né, para a gente fazer esse tipo de imagem, é muito importante, eu já falei lá atrás, avalia justamente, né, o equilíbrio dorso-palmar. Então, a gente precisa que o animal esteja muito bem posicionado, ó, como vocês estão vendo aqui. E que os membros estejam os dois equilibrados, né? A gente não pode ter mais peso nesse do que nesse, tem que estar com o peso distribuído de uma forma uniforme e perpendicular ao chão, no chão, né? Evitar a rotação do casco, né, que isso aqui esteja mal posicionado, usar apoio, então aqui, ó, né, o casco não está perpendicular, né, ao restante do membro. Então, usar um apoio, né, normalmente a gente coloca aqui um bloquinho de madeira para facilitar, né, e isso precisa estar na sola, inclusive, né, toda a região do casco. E a placa radiográfica tem que estar ali na região medial, como a gente está vendo aqui, tá? Como eu já falei também lá atrás, mas que estava ruim de visualizar, né, sem a imagem. O marcador radiopaco, caso eu queira utilizar, nessa parede superior aqui, normalmente é tipo uma capinha aqui de algum metal, né, que a gente coloca por cima do casco. E sempre lembrar que o posicionamento é importante para evitar a sobreposição das falanges, né, da segunda e da terceira falange, que a gente chama, esse autor chama de P2, P3, eu acabei chamando também. E as constantes indicadas para esse tipo de avaliação é 66 kV, eu já falei, 6,3 mA, pessoal. Isso são, né, as recomendações para que a gente tenha uma boa aplicação aí da técnica de radiografia na projeção lateromedial, certo? Bom, agora, com relação à anatomia radiográfica dessa posição, né? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver tanto essa esquemática aqui em forma de desenho para relembrar, né? E as estruturas aqui já no raio-x, né? Então, como vocês podem ver, né? A articulação interfalângica proximal, né? Aqui um processozinho extensor, dentro daquilo que se espera, dentro da normalidade, né? O bordo solar, a palma do casco aqui nessa região, o processo palmar aqui atrás, né?
Enfim, a articulação interfalângica distal, que é essa aqui, né, como a gente já viu, né, o talão, região de talão, né. Enfim, a gente consegue visualizar, tá vendo? Dentro da normalidade, se a gente reconhece essa estrutura anatômica perfeita, a gente consegue visualizar com bastante segurança na imagem radiográfica, né? A diferença das densidades, né? Das estruturas dentro da imagem, nos dá com segurança aí uma visualização para que seja diagnosticado qualquer evidência aí fora daquilo que se considera normal, né? Daquilo que se é esperado, como vocês estão vendo aqui. Bom, pessoal, dando sequência, né, dando prosseguimento, uma outra projeção que a gente tem que também é muito usada, que vocês também já viram a professora Bia mencionar aí lá atrás, né, na nossa primeira aula de radiologia, ela é uma projeção muito indicada para fraturas em região de falange, terceira falange, tá? E também para identificar ossificações dessas cartilagens colaterais, né, que estão próximas ali da mesma. É, então, muito importante no equilíbrio lateromedial do casco, né? Então, é muito positiva para a gente fazer esse tipo de visualização aqui. Ainda, com esse tipo de projeção, a gente consegue avaliar superfícies mediais e laterais, né? Da terceira e da segunda falange, bem como das articulações distais, interfalângicas distais e proximais. E aí a gente consegue avaliar, né, a largura, as alterações que podem estar ocorrendo ali na região marginal e a densidade do osso, inclusive subcondral daquela região. Então, logo acima, ele tem o que a gente tem o que ele classifica de ossificação de grau 2, né? Então, aqui, ó, já é o início de uma ossificação mais intensa, né? A gente já começa a perder ali os pontos radiolucentes, né? A de grau 3, que já fica quase não, assim, de uma forma geral, é claro ainda, né? Em comparação com a matriz óssea, como a gente pode ver aqui, mas já está quase que praticamente preenchido. E a de grau 4, quando a cartilagem realmente assume aí uma aparência muito similar da matriz, né? Então a gente já vê como uma estrutura bastante radiopaca e isso faz com que aumente, né, a silhueta aqui ou a superfície da falange, tá? Então, isso são alterações que a gente pode identificar utilizando, então, esse tipo de projeção, tá, pessoal? Agora, aqui para a gente finalizar, né, essa visão aqui dorso plantar, né? Então, ainda da extremidade distal. Nessa imagem, a gente observa um desequilíbrio na articulação interfalangiana distal, né? Então, a gente percebe uma inclinação que inicia nela, né? E potencialmente, né, acaba desequilibrando aí o órgão como um todo, né? Isso é uma imagem desse trabalho, né, publicado em 2017, né, com a mesma patologia, mas aqui em 2016 já tinha sido observado por outros autores esse tipo de patologia, né? E a gente observa, pessoal, então aqui nessa ilustração, essas linhas Gs, né, traçadas aqui em cima, relacionam o aspecto distal, lateral e medial dos côndilos, né, distais da primeira e da segunda falange, né? Então, primeira e segunda falange, aqui a linha G, relacionando aqui o aspecto distal, lateral e medial dos côndilos distais, né? E aí, essa linha H aqui, essa linha logo abaixo, ela liga os dois pontos distais, né, mais visíveis do espaço. Então, aqui, ó, os dois pontinhos, né, que a gente consegue visualizar com mais eficiência, né? Aí essa outra linha da falange, da primeira e da segunda falange, né? Uma outra linha, a linha I, liga o aspecto mais abaxial do bordo solar, né? As duas pontinhas dele lá, ó, como a gente está vendo aqui, da falange, da terceira falange, né? E a superfície de apoio do peso do casco, ela foi marcada com a linha J, né? Que é essa de baixo aqui, né? Onde o casco se apoia. E então foi desenhada uma linha K, que seria perpendicular, para a gente justamente avaliar o alinhamento, e a gente percebe que essa linha ela está angulada, né? Ela não está inclinada, desculpa, ela não está no ângulo de 45 graus, certo? Então, ela está posicionada, né, na face lateral, né, do eixo do terceiro osso metacarpiano, né? A largura, isso tudo para a gente conseguir fazer o cálculo das larguras entre da distância, né, das articulações interfalangianas,
distais e proximais, né? Então a gente mede através da diferença entre G e H aqui, o espaço entre as duas, né? E é onde a gente consegue visualizar o espaço justamente, né? O equilíbrio também lateromedial foi medido, né, através do cálculo entre a distância do aspecto mais abaxial do bordo solar, lá embaixo, né, da terceira falange, J e I, então aqui, né, isso a gente mede o equilíbrio lateromedial, e o ângulo dorsal do membro torácico, né, também foi medido, e através da intersecção de J e K. Então, entre J e K, esse ângulo que forma aqui, né, que ele chamou de ângulo 7, é o ângulo dorsal do membro, né, o quanto ele está angulado ou não, tá, pessoal? Então, isso fez com que fosse identificado, nesse caso aqui, um desequilíbrio, né? Então, visivelmente, quando a gente olha para a imagem, sem ser muito exigente, né, que não é uma característica do veterinário de diagnóstico por imagem, né? Normalmente, a acurácia é o primeiro dos lemas, né? Então, o máximo de precisão aqui e de cálculo bem feito, né? Eles prezam, né, para justamente fazer o diagnóstico correto, mas visivelmente a gente já percebe que existe uma alteração na angulação, né? O animal está colocando o contrapeso aqui, né? Tem mais peso nessa porção, o membro está inclinado. Então, quando a gente traça as linhas, a gente consegue perceber aonde está ocorrendo todos os desarranjos aqui, tá? E aí aqui uma imagem ilustrativa dessa outra autora, né? Isso foi uma dissertação de mestrado, em que ela observou de novo esse desequilíbrio, né, de interfalangiana distal. E a gente percebe que o espaço também entre ela, ó, já fica bem reduzido daquilo que é o esperado. Então, agora para a gente fechar, né, com relação à técnica da projeção dorso-palmar, uma coisa que é muito importante é que os membros anteriores estejam, novamente, bem equilibrados, né, com o metacarpo na vertical ou ligeiramente inclinado, como vocês estão vendo aqui, e numa angulação de no máximo 10 graus, tá? O feixe, bom, a placa radiográfica, como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem que estar muito angulada, bem angulada, alinhada com a quartela, né? E o feixe tem que sempre estar perpendicular à placa, o raio-x tem que vir aqui, tá? O feixe tem que ser central à banda coronária, né? No centro, normalmente a gente indica aqui o feixe do raio-x bem no meio aqui da banda coronária, né? E o ideal é que a gente também utilize, nesse caso aqui, um marcador metálico, né? Na direção do sulco ventral da ranilha, né? Para poder identificar direitinho ali a região. As constantes sugeridas para essa técnica são de 63 kV e 6,3 mA. Uma coisa que eu não falei nos slides anteriores e que é importante a gente bater, né, frisar, é que essas constantes sugeridas, elas são baseadas num trabalho científico, né, e esse trabalho científico utilizou um equipamento específico, né, de raio-x. Então, a depender do equipamento que a gente vai adquirir ou que a gente vai utilizar, né, no lugar que a gente vai trabalhar, é importante a gente seguir as recomendações. Acho que a professora Bia até colocou isso na aula. Eu não assisti a aula todinha, né, mas eu vi que em algum momento ela falou dessas questões. Normalmente, junto com o equipamento, vem alguns protocolos que são pré-estipulados de acordo com a espécie e a região que se quer radiografar, né? Então, isso a gente tem que estar sempre atento aí para respeitar essas questões, mesmo porque isso vai determinar também a eficiência da técnica, né? O quanto de estruturas aqui que esse feixe tem que atravessar para dar a imagem que eu preciso, né? Então, é importante que existe um cálculo para isso, vocês viram lá atrás, né? Existe uma fórmula pré-estipulada, mas normalmente quando a gente adquire um equipamento, né, a depender da especialidade, né, desse apartamento, desse equipamento, às vezes é específico para animais, por exemplo, ele já vem com um protocolozinho, né? Isso é comum de equipamentos para uso veterinário, tá bom, pessoal? Agora, só para relembrar, né, a questão da relação anátomo-radiográfica, que isso é um dos pontos mais importantes, então o profissional da medicina diagnóstica, né, ele tem que estar sempre aí com um atlas para ele buscar aquilo que é normal, né, daquilo que é normal, até que ele adquira mais técnica, né, mais prática. Então, a gente vai sempre estar voltando nisso aqui, até para a resolução dos exercícios, né, que vocês vão ter, né, nas próximas aulas, né, nessa eu já vou passar alguma coisinha também para vocês, solucionar casos clínicos, por exemplo, né, ou entender, né, fazer a leitura de algumas imagens radiográficas com sugestiva de diagnóstico.
vocês precisam voltar nisso aqui para relembrar, né, alguns conceitos anatômicos, para justamente não se perder na hora de fazer a análise, né? Então aqui, mais uma vez, né, a extremidade distal, nessa vista, né, dorso palmar, e a gente lembra que a gente vai sempre visualizar, né, a articulação interfalângica proximal, né, aí a segunda falange, né, toda ela, né, então, olha lá o foramezinho, lá como a gente vê aqui na imagem em desenho, né, esquemática, aí a gente tem lá o bordo proximal, né, sobreposto aqui, né, a essa imagem a gente tem o navicular, né, que a gente viu na outra projeção de uma forma bem mais nítida, né, aí na sequência a articulação lá da interfalângica distal, né, desculpa, eu coloquei no lugar errado ali o navicular, e posteriormente a terceira falange, como vocês estão vendo aqui, a gente consegue enxergar inclusive os acidentes anatômicos aqui, né? Os sulcozinhos, olha lá, ó. Então aqui na verdade foi feita uma releitura dessa imagem radiografada em forma de esquema, né? E aí a gente consegue então visualizar muita coisa. Então vamos voltar para estudar isso aí com o tempo, tá, pessoal? Então é a anatomia radiográfica da zona da terceira falange, como vocês estão vendo aqui, né? E aí a vista do navicular sobreposto, que a gente vê uma sombra dele aqui, um fundo que sai no desenho aqui bem direitinho, tá? Essa projeção, pessoal, ela deve sempre incluir a parede do casco, que a gente está vendo aqui, a terceira falange, então a parede do casco em volta, a terceira falange que está aqui, o osso navicular sobreposto, a segunda falange e a extremidade distal da primeira falange, que é o que a gente está vendo aqui, tá bom? Tais como, né? Tal como as articulações interfalângicas proximal e distal, tá? Uma imagem que não possui esses caracteres e que se diz projeção dorso-palmar da região de extremidade distal, ela não está bem feita, tá, pessoal? E isso é o que a gente espera, né? No mínimo, de uma imagem radiográfica dessas estruturas, né, da região, né, em questão, para ser estudada, e na projeção que a gente solicitou, tá bom? Então, sempre que vocês, médicos veterinários, solicitarem um determinado exame, vocês têm que saberem o que esperar, né? Então, dentro daquilo que a gente viu sobre essa projeção e o membro, a região do membro, é isso que a gente tem que esperar, certo? Então, gente, ainda falando sobre a extremidade distal, né, e as possibilidades de projeções dessa área para estudar alterações, né, nas estruturas que a compõem, a gente chegou nessa projeção dorso proximal pálmaro distal oblíqua, né, a DPPDO, né? Ela permite, né, de uma maneira bem concisa também, a avaliação das alterações dos processos palmares, né, e do bordo solar. E aí, para isso, a gente pode utilizar uma baixa exposição, né? Caso a gente opte, né, por trabalhar com uma alta exposição radiográfica, né, com uma colimação mais estreita, a gente consegue enxergar com esse tipo de projeção, de uma forma bem nítida, o osso navicular, certo? Mais uma vez, né, para lembrar, que alterações que a gente busca, né, no osso navicular, né, em caso de alteração? Alterações relacionadas, em caso de modificação, né, da sua forma lá. A gente pode buscar, né, alterações na forma, no tamanho, né, do formato de um modo geral, né? E o que a gente vai notar, né, no primeiro momento, normalmente, é uma simetria bilateral, né, caso esteja tudo bem. O seu bordo articular, muitas vezes ele pode ser convexo, né, ou côncavo, horizontal ou ondulado. Isso vai variar de acordo com a idade, raça, etc. E a gente também pode avaliar, pessoal, zonas radiolucentes ao longo desse bordo distal do osso navicular, né? Então, esses bordos, eles são, deixa eu escolher um ponteiro aqui, pronto. E pode estar relacionado, né, com o número, né, de fossas sinoviais, né, que pode variar, e tamanho, a forma e a posição, né, que é o que a gente está vendo aqui. Então, esses sulcozinhos aqui, eles podem alterar-se em presença de alguma patologia, né? Se a presença dessas fossazinhas que vocês estão vendo aqui for superior a 7, né? Assim como, né, se a gente observar uma mudança de alteração de tamanho, ao invés de estar restrito, como está aqui, né, nessa figura, a gente começar a observar que, né, tá adentrando, né, tá diferente, né, como está aqui, né, isso aqui é uma fotografia que apresenta alterações, né, isso
indica pra gente uma probabilidade de existência de significado clínico, né? Pode ser que a gente tenha que investigar realmente mais a fundo, né? Normalmente, né, a gente espera que essas fossas situem-se na parede horizontal desse bordo distal do osso navicular, só que elas não devem, né, se desenvolver nas margens laterais, né? E quando em patologia, isso pode acontecer, tá? Ou mediais. Bom, a altura e largura delas, né, pode aumentar com o tempo de trabalho, né? De acordo com a idade do animal, se é um animal mais jovem, por exemplo, normalmente elas vão estar mais limitadas aqui nessa regiãozinha, né? À medida que o animal vai ficando mais velho, elas começam a ficar aumentadas aqui, mais seguindo para a região medial do órgão, né? Então, são mais altas do que largas, né? À medida que o animal vai avançando em tempo de trabalho aí e idade, certo? Bom, só para a gente entender como são essas alterações que ocorrem aqui no navicular, né? Então, aqui um esquemazinho gráfico, mas que ajuda bastante na hora da interpretação, né? Isso são variações radiográficas, né? Então, aqui, nessa visão, dorso proximal, pálmaro distal, né? A gente encontra aqui nessa figura A o que a gente chama de osso navicular em condições normais. Na B, a gente já começa a observar que tem uma remodelação, né? Com a presença aqui de um entesiófito, né? E aí o bordo proximal também ele está bem irregular, né? Modifica totalmente o bordo proximal. Né? Aqui nessa imagem C, né, a gente vai perceber que as invaginações, elas estão alteradas na forma, né, do que deveria, certo? Lá na figura D, a gente observa que existem lesões quísticas, né, que a gente chama, que excedem as invaginações que são normais. Né? Então, existe uma lesão bastante evidente aqui nesse caso. Né? Com a vista lateromedial, que foi aquela primeira que a gente comentou lá atrás, que eu mostrei para vocês que seria possível também visualizar o osso navicular, né? Aqui, ó, numa condição A, isso é uma condição normal, né? Numa condição B, a gente também observa uma alteração de formato do osso navicular na imagem radiográfica. Isso é a leitura da imagem radiográfica, tá, gente? Na imagem C, mais uma vez, a gente também observa isso, né? E à medida que aumentam-se os sulcos na porção distal aqui, né? As invaginações, a gente também vai percebendo, né? A mudança aqui, né? De bordo aqui, nesse tipo de visualização. E aqui, quando se encontram as lesões quísticas, aqui nessa visão lateromedial também é possível observá-las, tá? E aí, né, num outro ponto de vista, aqui numa outra projeção, que a gente chama de pálmaro proximal, pálmaro distal, né, a gente também vai observar essas alterações. Isso é o que a gente chama de normal, aqui já com uma leve alteração, né, e já uma alteração aqui na região dorsal, né. Depois a gente tem aqui, ó, alterações nas invaginaçõezinhas e aqui as lesões quísticas, né, bem evidentes, uma alteração total aqui na estrutura óssea, pessoal. Bom, com relação à técnica, né, como a gente já falou, né, em alguns momentos, a primeira questão, né, os cascos devem ser limpos de quaisquer sujidades. Então, por exemplo, sujeira, né, de fezes, enfim, isso pode atrapalhar a visualização das estruturas e causar confundimento, né? Eles formam o que a gente chama de sombras na imagem radiográfica, né? Então, é importante também que a gente use um material radiolucente, né, no sulco, né, e nas partes laterais da ranilha, para a gente identificar bem aquelas estruturas e conseguir delimitar onde é o começo delas e onde elas se diferenciam, né? Se a gente tiver essa possibilidade é importante. O casco tem que ser posicionado num bloco especial, né? Então a gente vai erguer e posicionar num bloco, né? Para poder permanecendo perpendicular ao chão, né? A sola. E manter o feixe da direção horizontal, né? Dorsal ao casco, né? Então o feixe tem que vir aqui onde está indicando essa seta. É importante que o osso navicular esteja bem posicionado, né? Para que o bordo distal não fique sobreposto pela articulação, né? Então é extremamente importante, né? Senão a gente vai acabar deixando ele invisível aqui na imagem. As constantes radiográficas para esse tipo de técnica aconselhadas de 60 kV, né? E 16 miliamperes. Lembrando mais uma vez que isso também vai de acordo com o equipamento que a gente está trabalhando, tá, pessoal? É só uma recomendação. Enfim, agora, só fazendo de novo aqui a leitura anatômica, né, de uma imagem radiográfica. Então, aqui a gente tem de novo, né, nessa visão que a gente estudou, né, dorso palmar, pálmaro distal, oblíqua, né, como a gente viu aqui.
e todas as estruturas anatômicas que a gente consegue visualizar nesta imagem aqui, ó. Então, lá, bordo solar, os canaizinhos vasculares, né? A região de ranilha que está aqui, né? A articulação interfalângica distal, olha só, muito bem, facinho da gente observar, né? Aí aqui ainda, a última estrutura do lado direito, articulação interfalângica proximal, aqui desse lado, os processos palmares, né? O bordo distal aqui, palmar, né? O bordo distal aqui, dorsal, as invaginaçõezinhas, aqui, né? Que a gente vê bem clarinhas, mas vê, né? Sinoviais, certo, pessoal? E dando sequência, né? Na última projeção que eu trouxe para vocês aqui, ainda falando sobre extremidade distal, a gente vai falar um pouquinho da projeção pálmaro proximal, pálmaro distal, oblíqua, PPR, peádio, né? É um complemento, né, das vistas lateromedial e da dorso palmar, pálmaro distal, oblíqua, né? A gente consegue observar, né, zonas adlucentes ao longo do bordo distal do ossinho navicular. Então, na verdade, ela serve para uma investigação mais profunda, né, de lesões ali de navicular. E do mesmo modo, né, possibilita que a gente observe de uma forma mais efetiva entesiófitos ou fragmentos nos bordos distal e proximal do ossinho navicular e fraturas, né? Então, sempre que a gente suspeitar, é esse tipo de projeção que a gente vai pedir, né? Caso a gente não consiga identificar nessas duas anteriores já mencionadas. Então, a gente também consegue visualizar a espessura do córtex palmar, né? E toda a arquitetura trabecular da cavidade medular daquele ossinho navicular. Então, é a melhor posição, né? O melhor posicionamento radiográfico aqui para a gente fazer uma avaliação mais profunda do osso navicular. Sempre que a gente desconfiar de lesão navicular e não conseguir concluir diagnóstico, né? Ou a gente já quer adiantar o processo, normalmente a gente pede uma lateromedial e uma palmar proximal, pálmaro distal, oblíqua, né? Ou se existir a possibilidade, a gente pede essas 3 projeções aqui para já garantir a conclusão do diagnóstico, tá? Bom, então, gente, para que nós consigamos fazer uma imagem, né, com uma boa resolução, né, que permita uma visualização das estruturas de interesse, né, para esse tipo de projeção, a gente precisa posicionar o membro em um bloco, que é esse que está ilustrado aqui na foto, tá? Então, esse bloco aqui, que está marcado como número 1. E esse membro que vai ser avaliado, no caso esse daqui, né, ele precisa estar posicionado imediatamente atrás do membro oposto, né, do membro anterior oposto. Tá? E aí a gente tem que garantir, pessoal, que a articulação metacarpo-falangiana, metatarso-falangiana esteja estendida, né? O membro tem que estar posicionado exatamente nessa posição aqui. E a ampola, né, ela tem que estar, tem que ser posta, né, justamente abaixo do abdômen do animal, de modo que o feixe seja liberado nessa direção, né, perpendicular aqui, desculpe, tangencial aqui, né, à superfície que a gente chama de superfície flexora do osso navicular, né? Então, bem centralizado aqui entre os talões, né? E essa angulação, ela tem que dar mais ou menos 45 graus, tá bom, pessoal? Para esse tipo de técnica, as constantes sugeridas são 70 kV e 16 mA. Agora, né, para a gente finalizar essa etapa, falando aqui de releitura da imagem anatômica, essa é a imagem que a gente consegue obter com esse tipo de projeção, né, e o que a gente consegue observar nela é isso que está descrito aqui, né. Então, aqui, a gente tem uma projeção aqui, né, tá um pouquinho mais irregular do que na imagem, né, mas basicamente, na imagem, né, a gente não pode esperar menos que isso, a gente tem que conseguir observar, né, visualizar a superfície flexora, né, o córtex, que é a superfície flexora, né, essa região, né, o córtex palmar, né, que é essa região aqui, né, que ele colocou como sendo região A, né, a cavidade medular do osso navicular, né, que é essa daqui que a gente encontra aqui. Então, a gente precisa pelo menos visualizar esse tipo de estrutura aqui nessa imagem, tá bom, pessoal?